Olá, pessoal. Agora nós vamos falar de Capricórnio, né? A cabra-peixe. Vamos falar dos seus mitos, dos seus arquétipos, dos seus símbolos, deuses e deusas. Bom, o signo de Capricórnio, a cabra-peixe, é o 10º signo zodiacal. O modo dele é cardinal, o elemento dele é terra e o regente dele é Saturno. Outros arquétipos míticos: Héstia, Vesta, Ea, que é babilônico, depois a gente vai ver isso aí, Amalteia, Réia, Pan e a casa de Atreu. De todos os 4 pontos principais de virada do ano, o solstício de inverno no hemisfério norte e aqui, né, o solstício de verão, deve ser o mais significativo. Ali no momento da maior escuridão no hemisfério norte, o Sol se volta novamente. Após atingir o seu maior desvio para o sul, no horizonte oriental, pode-se observar que ele nasce um pouco mais para o norte, conforme os dias começam lentamente a ficar mais longos. No antigo drama mitológico da descida do deus ou deusa ao mundo subterrâneo e o retorno à humanidade, iniciou-se por esse caminho. Na jornada da inconsciência individual, o ponto de maior contato com a consciência universal foi atingido. Então, a sabedoria coletiva foi assimilada e o indivíduo inicia um retorno simbólico com um ser transformado. Então, o eu torna-se o eu. É por isso que todos os deuses que representam o eu elevado, incluindo o Cristo, têm seus aniversários celebrados no solstício de inverno. Esse ponto decisivo tem sido celebrado desde, ao menos, deixa eu ver assim, uns 3.000 anos antes de Cristo. A tumba megalítica de Newgrange, na Irlanda, tem uma pequena janela de pedra, através da qual nasce o sol do solstício de inverno, iluminando o interior da tumba. Nos túmulos megalíticos, os ossos eram tipicamente pintados com a cor, assim, ocre, vermelho, cor que simboliza a vida e a vitalidade, ou seja, a esperança de renascimento. Mas como o momento de renascimento espiritual foi associado à cabra? Vamos ver isso aí. O signo tem uma história mítica longa e complicada. Originalmente não era a cabra, mas a cabra-peixe, que é uma imagem particular que atualmente foi quase esquecida. Na antiga Babilônia, o deus Ea era representado como um homem encapotado em uma pele de peixe. Ele regia as águas doces sob a terra. O poder vital que mantinha os rios Tigre e Eufrates correndo, os dois paralelos, e assim dava a vida à terra. Aqui uma observação. Esse deus Ea, que foi falado aqui, na verdade, ele é Enki, que era uma divindade da mitologia suméria, conhecido mais tarde como esse Ea, ou Ea-Sarru, tanto na Acádia quanto na Babilônia. Ea surgiu das águas do Golfo Pérsico e ensinou a ciência ao povo da Suméria. Além de estar envolto em uma pele de peixe, era chamado o antílope do oceano subterrâneo. Não mais sabemos o significado dessa particular atribuição, mas as cabras em geral e os antílopes em particular são com frequência representados na arte mesopotâmica, alimentando as folhas da árvore da vida. Originalmente, portanto, Capricórnio era Ea, o pai da civilização, Enki, o homem-peixe, que era também simbolicamente o antílope. A influência mesopotâmica sobre os egípcios resultou na fusão dessa imagem com outra. Quando a lua estava cheia em Capricórnio, e lá se dava no mês de junho, julho,
as águas do Nilo começavam a subir e a pesca voltava a ser abundante, sendo uma fonte necessária de alimento para os camponeses egípcios. Assim, as águas corriam sob a terra para trazer o alimento vivificante, que era o peixe, sempre que a lua estava cheia no signo da cabra, Capricórnio. Novamente, o peixe e a cabra estão ligados à fonte de alimentação humana, que pode ser simbolizada por águas subterrâneas, a árvore da vida ou o renascimento do eu, desse eu que nós temos em particular. Os gregos também conheciam Capricórnio como a cabra e uma fonte de alimentação, embora atribuíssem um significado um pouco diferente a esse signo. Para eles, Capricórnio era frequentemente associado à Amalteia, a ninfa cabra que amamentou o pequeno Zeus, Júpiter, quando sua mãe Réia o escondeu na ilha de Creta para salvá-lo da ira do seu pai Cronos, Saturno. Como recompensa por seu serviço ao futuro rei dos deuses, Amalteia foi posta nos céus com a constelação de Capricórnio. Meio cabra e meio ninfa, Amalteia era irmã do deus Pan e, portanto, parte da família de sátiros, que são meio humanos e meio bodes. O excêntrico britânico, aquele Alex Crowley, acho que é Crowley, ele escolheu Pan, e não o tradicional diabo, para representar Capricórnio em sua versão do tarô. Pan também é representado como o diabo no tarô mítico de Liz Graham. Eis aí uma associação que, para nós, pode parecer um tanto deslocada em relação à interpretação usual de Capricórnio. Pan e seus colegas sátiros eram devotados à lascívia e à licenciosidade sexual, digamos assim. De fato, o termo satiríase denota um distúrbio de personalidade em que o doente, o homem, é seriamente viciado em promiscuidade sexual. A nossa imagem de Capricórnio é muito mais severa e austera que isso tudo. De acordo, extremamente, como é que eu vou dizer assim, de acordo, extremamente sexual entre os antigos, né? Em Roma, o mês de Capricórnio era a época da Saturnália, o festival desses deuses, né? Nesse período, todos os costumes sociais e sexuais eram deixados de lado. Dominavam a licenciosidade e a permissividade. O ritual pagão do solstício de inverno, que marcava o início do retorno do Sol e era celebrado como Saturnália, era por causa, e por sua vez também, né, celebrado pelos cristãos como Natal, né, mostrando assim um outro retorno do filho do pai, digamos assim. O Natal original, com frequência, durava semanas. As pessoas paravam de trabalhar, havia celebrações e festas, trocavam presentes e a paz reinava, pelo menos naquele tempo, e naquele pouco período também. A maioria dos estudiosos religiosos e historiadores acha que o nascimento de Cristo é celebrado nessa época devido ao antigo costume de honrar o solstício de inverno e não porque haja algum indício de que o seu nascimento realmente ocorreu nessa data. Especialmente porque os primeiros teólogos cristãos localizavam o nascimento de Cristo na primavera. A divindade primitiva Pan era sexualmente obsessiva e muitos astrólogos sabem que os capricornianos normalmente têm uma persona selvagemente sexual e primitiva, espreitando naquele exterior frio e reservado. A maior parte dos nativos desse signo não fica tão distante da mundanidade dos sátiros. Embora mantenham isso muito bem escondido, o capricorniano sabe, né? Ele só se revela assim sexualmente a quatro paredes. A lenda grega conta do mergulho de Pan no Nilo para escapar à ira do gigante Tifão. Enquanto estava no ar,
a sua cabeça, né, que ficou acima do nível da água, tornou-se uma cabeça de bode e sua metade inferior tornou-se a de um peixe. Assim nasceu o bode-peixe. Essa versão da história de Capricórnio mantém a imagem do deus peixe, embora na constelação verdadeira o bode pareça estar morrendo, enquanto a parte peixe está vibrante e viva. Uma vez que celebramos o aniversário de Cristo no solstício de inverno, enquanto o Sol está em Capricórnio, é adequado que o símbolo da cabra esteja fundido ao do peixe, um símbolo que representaria os 2000 anos do cristianismo. Como os bodes são considerados símbolos de licenciosidade e liberdade sexual, como o Pan, estamos simbolicamente lidando com o desvanecimento dessa sexualidade. A cabra moribunda, ao nos mover para a era de peixe, o peixe vibrante, e era caracterizada por seu controle da sexualidade. Já em Capricórnio, encontramos o simbolismo do afastamento invernal, da sexualidade latente, do renascimento espiritual e um poderoso senso de finalidade, tudo combinado. Nesse contexto, é interessante notar que o regente olímpico do signo era Vesta, que era Hestia, que de fato incorpora todas essas qualidades. Vesta era, em muitos aspectos, uma deusa ascética, incorporando o estado reflexivo de afastamento que nós associamos ao inverno. As suas sacerdotisas, as virgens vestais, elas faziam votos de eterno celibato. Mas, como vimos, alguns estudiosos presumem que as virgens vestais eram originalmente prostitutas do templo do Oriente Próximo e, portanto, há boas razões para associar Vesta à sexualidade. Ela era a guardiã do fogareiro, o fogo central que nunca podia ser extinto e que pode ser visto como uma metáfora para o fogo interior, o mesmo fogo interior e de força sexual ou da Kundalini que encontramos em Escorpião. Por meio do controle desse fogo interior, os estados yogis de consciência são atingidos. Por extensão, esse fogo também pode ser uma metáfora do eu, a personalidade transcendente simbolicamente nascida no solstício de inverno. Os arquétipos míticos de Capricórnio são, portanto, diversos, incluindo Vesta, Pan, Amalteia e Saturno. Vesta e Saturno representam um tipo rigidamente controlado, cujo comportamento deve ser impecável, enquanto que Pan e Amalteia, as cabras e sátiros, representam a liberdade e o abandono sexual do signo. Vimos também que na antiguidade o simbolismo de Saturno e Vesta não eram restrito como durante a era helenística, que aconteceu lá por 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Assim, o nativo de Capricórnio ele deve certamente ter uma mistura desses elementos, guiado pela paixão, pelo desejo selvagem de um sátiro, mas vivendo em uma época em que esses desejos devem ser discretos e cuidadosamente dosados para evitar punições ou humilhações públicas. O controle, ou mais precisamente, o autocontrole, é, na verdade, o tema de Capricórnio. Quando chegamos a esse estágio final da Terra, na mandala astrológica, espera-se que tenhamos adquirido algum controle sobre este reino terrestre, o que inclui os apetites físicos. Bem, de Capricórnio, espera-se um comportamento e uma força moral digno do estágio final que representa a Terra. A imagem de Saturno na astrologia é com frequência muito pouco atrativa, e por isso Capricórnio é associado à obstinação, obstrução e à rigidez. A sua reputação, como a de Virgem, que é um signo de terra anterior, é de frieza, afastamento, perfeccionismo e materialismo. A necessidade de estar no controle pode ser, vamos dizer, como é que eu vou dizer isso para vocês? A necessidade, vamos dizer assim, de estar no controle pode, obviamente,
Se deve também, desse controle também, se deve também a Saturno. Um relacionamento combativo com o pai ocorre naqueles que têm fortes temas capricornianos ou saturninos em seu mapa astrológico. Em Áries, um signo de fogo. Havia também uma necessidade de lutar contra um pai aterrorizante e tirânico, embora em Áries a busca seja pessoal, enquanto em Capricórnio ela é social ou política. Em Leão, outro signo de fogo, encontramos o segundo relacionamento importante com o pai. Um pai mais de acordo com o simbolismo do Deus Sol. Aqui havia uma conexão ou falta de uma conexão, né? Essa conexão criativa, terrena, com o próprio pai. Em Capricórnio, o arquétipo do pai é um pouco diferente. Ele representa essa ligação com o pai da terra, ou a influência e a orientação que o pai dá ao filho para que esse faça o seu caminho no mundo, dando-lhe uma autoestima, uma autoconfiança e finalmente repassando o reino ou regência para o filho. É aqui que Capricórnio encontra o seu desafio. Urano foi derrubado por Saturno e este, temeroso, engoliu seus próprios filhos. Como os arianos, os capricornianos podem ser engolidos por um pai tirânico, que pode representar também valores como sociedade, igreja ou sistema familiar. Enquanto os arianos lutam para se libertar da influência do pai, como Jazão ou Luke Skywalker, né, e assim se tornam individualistas, os capricornianos são muito mais facilmente consumidos pelo sistema de valores de outras pessoas. No devido tempo, eles podem perpetuar o ciclo, tornando-se exageradamente protetores de seu próprio governo e, por isso, podem engolir os seus próprios filhos no processo. O pecado dos pais transmitidos aos filhos parece refletir esse legado genético e psicológico de Capricórnio. Outra representação mitológica desse tipo de sistema familiar, em que os pecados do pai são pagos pelos filhos, pode ser encontrado na história da casa de Atreu. Os detalhes da história eles estão cuidadosamente registrados em diversos bons textos. Em resumo, a história se inicia com um pai atrevido bastante para cozinhar o seu filho e servi-lo como um festim para os deuses. Esse tipo de ultraje, concluíram os deuses, devia ser punido severamente. Trazendo o filho de volta à vida, os deuses o pouparam da maldição que se seguiria e que se seguiu também, atingindo o resto da linhagem por diversas gerações sem poupar ninguém. O resultado foi matricídio, parricídio, infidelidade, derramamento de sangue, insanidade e, por fim, a resolução. As futuras gerações pagarão caro, inconscientemente, pelos pecados de seus antepassados. Mas, como na lei do karma, que é o domínio de Saturno, tudo o que vai, volta, até que a dívida seja paga. Essa ferida parece afligir a maioria dos capricornianos, a ferida de não conseguir o que precisavam de seus pais. Por sua vez, preocupam-se tanto com seus próprios filhos que, nesse processo, fazem de tudo para controlá-los e perdem-nos do mesmo jeito. Os filhos de Capricórnio podem ser projetos, trabalho, eles podem estar até bem empregados, podem ser parceiros, mas o ponto principal é que a sua necessidade de manter o controle em todos os momentos, com frequência afastará essas associações. Claro que há outro tipo de paternidade representada em Capricórnio, aquela dada por Amalteia e Reia também. O amor de Reia por seus filhos era tão grande, combinado com o ultraje e os atos violentos infligidos sobre eles, né, pelo pai, que ela entrou em ação, salvando Zeus do destino
que tiveram os seus irmãos mais velhos. Ao assumir, ao assumir o risco de confiar Zeus, a ninfa cabra Amalteia, Reia conseguiu trazer seus filhos de volta. Reia representa o genitor que, embora eclipsado e por vezes enfraquecido diante de um parceiro dominante, sacrifica tudo o que é possível pelo bem dos filhos. Amalteia, a mãe de criação, cuidou de Zeus amorosamente até que fosse hora de devolvê-lo à sua família. Hestia também representou um papel nessa dinâmica familiar. Como primeira filha de Reia e Cronos, Hestia também foi a primeira a ser engolida e, portanto, a última a emergir da sombra do seu pai Cronos. A representação que Jean Shinoda Bolen faz da infância de Hestia sugere que uma pessoa com esse arquétipo enfatizado pode nunca superar totalmente a solidão que ela experimentou no início da vida. Mas é com frequência esse tipo de solidão que inspira uma pessoa a buscar a luz interior em vez de mergulhar em relacionamentos externos. Então vemos assim que Capricórnio e o seu relacionamento com a família, ele tem uma impressionante similaridade com Câncer, o seu oposto polar. Os astrólogos sempre afirmam que os pais do indivíduo podem ser encontrados na quarta e na 10ª casa da roda astrológica. E essas casas, elas correspondem a Câncer e a Capricórnio. A principal diferença é que Câncer, um signo de água, trata do lado emocional com a família, enquanto já o Capricórnio, o signo de terra, representa uma imagem mais pública que envolve o indivíduo e a família, né, ou até mesmo perante a sociedade. O Sol em Capricórnio representa a luz brilhante no alto da montanha, vigiando as ações da humanidade, assim como os deuses Urano, Saturno e finalmente Júpiter, que fizeram de suas respectivas montanhas, né, essa observação para o mundo cá embaixo, digamos assim. As lições que esses deuses aprenderam por ocupar posições tão elevadas certamente indicam que o poder absoluto ele corrompe absolutamente também. Mas ao se empenhar por isso e atingir as posições mais importantes na vida, Capricórnio cumpre o seu destino solar. Disse que a Lua está em detrimento aqui. Mas isso não quer dizer que os indivíduos com a Lua em Capricórnio não são sensíveis. São muito sensíveis. O detrimento apontado pelos antigos provavelmente se relaciona mais ao fato de que a natureza endurecida e cristalina de Capricórnio carece do acalento, digamos assim, e da sensibilidade exigidos pela Lua em seu processo vivificante. A maior parte das pessoas com a Lua em Capricórnio não se sente bem acalentada. Elas têm de aprender a acalentar a si próprias. Noites calmas, no calor e segurança do seu próprio lar, farão maravilhas por eles, assim como para o tipo oposto que tem a Lua em Câncer. Acima de tudo, eles precisam criar situações em que possam esquecer um pouco a sua mania de controle e apenas existir. Na melhor das hipóteses, a pessoa pode se tornar uma Amalteia ou Reia, o genitor que se sacrifica, né, e faz qualquer coisa para os seus filhos. Mercúrio em Capricórnio, ele concede uma mente crítica e científica, que pode estar interessado na natureza das coisas. Já Vênus em Capricórnio é leal e, acima de tudo, né, Vênus em Capricórnio é leal. Tá? E o senso de dever e de responsabilidade funde-se com a natureza amorosa. Marte, ele é exaltado em Capricórnio, mesmo sendo um lugar aparentemente improvável para o deus da guerra, exceto porque o governo político está sempre relacionado ao militarismo. Por isso, Marte, um bom planeta energético, ele está bem no ambicioso Capricórnio. Em Capricórnio, Ceres torna-se a organizadora por excelência. Uma pessoa com essa localização planetária, em Capricórnio, obviamente, passa a ser a figura de mãe, ou o pai acalentador, se for um homem.
né, que todas as pessoas procuram para pedir conselho. A prudência e a produtividade são favorecidas. Palas Atena, em Capricórnio, como em Sagitário também, é a verdadeira defensora da pátria, das regras e regulamentos da sociedade. A relação com o pai também é forte aqui. Juno em Capricórnio, como Vênus, é leal aos seus compromissos em relacionamentos, enquanto Juno, neste signo, pode esperar eternamente até encontrar o parceiro certo. Pode também permanecer eternamente, mesmo depois que não haja mais nenhuma base para relacionar-se. Vesta em Capricórnio provavelmente limitará ou restringirá a expressão sexual, mas é igualmente provável que represente uma genuína Saturnália, entregando-se completamente ao desejo. Provavelmente haverá limites e definições restritos sobre quando é apropriado agir dessa forma, em contraste com o comportamento típico, mais reservado da pessoa, do indivíduo. Na melhor das hipóteses, a associação de Vesta com esse signo relaciona-se à disciplina, à dedicação a uma causa, à infatigabilidade com que essas pessoas realizam as suas tarefas, porque pessoas com Vesta em Capricórnio, por exemplo, apenas iriam ver um médico se estivessem realmente doentes. Júpiter em Capricórnio, ele une novamente o pai e o filho, desta vez numa situação em que o filho ou a filha usualmente supera o pai e acaba por derrubá-lo de alguma forma, assim como Júpiter fez com Saturno. Se os conflitos pai e filho não forem resolvidos, essa posição pode fazer com que os filhos se desliguem dos pais de maneira dramática, como Júpiter atirando Saturno no Tártaro. Quando resolutos, pode ser uma excelente combinação de prudência, espírito prático e paciência, que é Capricórnio, aplicada à exuberância, à visão de longo alcance e generosidade de Júpiter. Saturno em Capricórnio é uma dupla praga e parece duplicar as responsabilidades de Saturno. Por quê? Leis, tradições e respeito pelo passado são preocupações primordiais aqui, porque podem dizer que Saturno, em seu próprio signo, é capaz de honrar em demasia essas tradições. Assim, podemos encontrar pessoas com essa localização em posição de respeito, liderança, autoridade e domínio sobre os outros. E é claro, com tal posição, vem o teste definitivo do poder, o tipo que muitos dos nossos líderes políticos e religiosos estão encarando hoje com uma abundância de planetas exteriores em Capricórnio. Quiron, na 10ª casa, obriga o nativo a manifestar algo do espírito de Quiron em seu relacionamento com o mundo exterior. Professores, principalmente de ensino médio, curandeiros e reformadores políticos, com frequência, apresentam essa localização. Já Urano, na 10ª casa, em Capricórnio, ou em aspecto com Saturno, é complicado e, por vezes, paradoxal, pois novamente nós encontramos uma combinação de pai e filhos opostos um ao outro. Aparentemente, aqueles que tentam reconciliar esses opostos ao longo da vida, eles vão precisar lutar muito. Urano rejeita habitualmente a regência alheia e Capricórnio é o signo da lei. Mas Saturno e Urano eram também progenitores prolíficos, de forma que os aspectos procriativos dessa combinação também pode ser muito profundo. Isso pode nem sempre implicar a criação de filhos biológicos. Essas pessoas tendem a dar origem a ideias, conceitos, invenções, serviços e tecnologias que adiantam o curso da civilização. Eu tenho observado que pessoas que têm Saturno e Urano, né, ou fazem aspecto, ou estão ali na 10ª casa, normalmente esses saturninos,
eles normalmente criam o filho dos outros. Eles devem se lembrar de não ficar presos, como Saturno e Urano, aos antigos modos e métodos, recusando-se a mudar, quando os tempos assim o exigem. Quando as pessoas de Saturno e Urano se recusam a mudar, o que é comum, pode acabar caindo no proverbial abismo, enquanto o resto do mundo segue viagem sem eles. A cada 45 anos, mais ou menos, esses planetas reúnem-se por uma conjunção ou um encontro, um período em que os sistemas políticos e antigos líderes mundiais podem sofrer castração ou destronamento pelo povo, como no mito, né? E nas essas novas ordens mundiais que estão tomando forma aí. Netuno na 10ª casa, em Capricórnio, ou em aspecto com Saturno, é normalmente considerado uma posição difícil, pois a relação de Saturno com Netuno é muito complexa e difícil de se harmonizar. Ambos esses deuses ou planetas podem experimentar sentimentos similares de rejeição, de medo, de culpa, de abandono, desespero por si sós, né? E quando combinados, esses sentimentos normalmente se multiplicam. O principal conflito entre esses dois deuses existe porque Saturno é um deus da Terra e domina o mundo físico, material, racional. E Netuno é o deus do mar, cujo domínio do inconsciente, do mítico e elétrico constitui um reino que Saturno não é capaz de alcançar. Quando uma pessoa tem esses dois signos ou planetas em algum tipo de aspecto vitalício, um ou outro provavelmente dominará esse indivíduo, especialmente se estiver em conjunção no momento do nascimento da pessoa. Então, quando ocorrer a próxima conjunção, né, o outro arquétipo emergirá, muito provavelmente dominará e acabará por se harmonizar, né? Então, quando ocorrer uma próxima conjunção, esses dois planetas, Saturno e Urano, Saturno e Netuno, obviamente que, dependendo de onde eles vão estar, um deles vai se sobressair. Aí, nesse período que acontecer isso, o indivíduo tem uma capacidade maior de integrar as duas energias, já que as conjunções planetárias sempre exigem que um compromisso seja firmado. Plutão na 10ª casa ocorre com frequência nos mapas de homens de negócios ou políticos extremamente bem-sucedidos, embora a necessidade de poder possa tornar-se tão forte com essa posição que chega a afogar completamente o nativo. Vamos dar um exemplo de uma situação dessa. Richard Nixon, que de 1984 a 1998, Saturno e Urano e Netuno transitaram pelo signo da cabra. E por um curto período, né, de 1988 a 1990, os três estavam ali ao mesmo tempo. Se a gente for dar uma olhada na história, a gente vai encontrar muita coisa. Não é de espantar que o mundo esteja passando por um colapso de tradições políticas que duraram por décadas. As estruturas políticas, econômicas e sociais estão se dissolvendo ou sendo reformadas. Os líderes dessas instituições estão sendo testados em sua força moral. O poder absoluto corrompe absolutamente? Claro que sim, o poder absoluto, ele corrompe absolutamente. E pode ser a questão definitiva da época. Em Capricórnio, a roda solar é girada pela quarta e última vez. Atingimos uma certa mestria em Capricórnio, digamos assim. E se isso envolve, seja uma mestria interior, espiritualmente dirigida, ou um domínio exterior, notoriamente dirigido sobre os outros, atingimos o pico da montanha e o pico literal da roda astrológica. E nesse ponto nós devemos voltar ainda mais a nossa atenção às nossas necessidades do coletivo, que é um processo exemplificado nos últimos dois signos, que é Aquário e Peixes. Então, controle, modo, estrutura,
Cuidado nesse período. Quem tem Capricórnio, cuidado com Saturno, porque ele mexe realmente com as estruturas. Forte abraço, até a próxima.